Paulo ele era machista, Paulo ele não prestava como pessoa. Vamos lá. Se você pegar qualquer texto, seja de qualquer coisa, e tirar de contexto, aquilo ali não vai prestar, para começar, tá? Qualquer coisa que você pegar e tirar de contexto, não vai prestar, para começar. Bora para 1 Coríntios 14, do 34 ao 35. Pega a sua Bíblia e bora ler. Porque cristão que não lê a Bíblia não é cristão. É cristão de IBGE. Pelo amor de Deus. É, olha o que fala. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Porque não lhes é permitido falar. Mas estejam submissas, como também a lei o diz. E se quer aprender alguma coisa, interrogue em casa a seus maridos. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Por que Paulo falou isso? Você mesmo pode ler aí em 1 Coríntios, capítulo 14, 34 ao 35. A minha leitura não foi a melhor, mas deu para entender. Mas deu para entender. Pra entender. Enfim, é necessário você entender que Paulo não estava sendo machista. Como assim? Bora lá. E nem desvalorizava as mulheres, velho. O que acontecia em Corinto era uma situação muito particular. As reuniões estavam lutadas em desordem, havia confusões, interrupções e até mesmo falta de respeito. Enfim, a anotação de Paulo tinha caráter disciplinar e local para corrigir a bagunça daquela igreja específica. Enfim, então, o que Paulo fala ali é para evitar mais problema, velho. Só isso, só isso. Não tira o texto de contexto. Corinto era uma liberdinagem que só. Enfim, outros textos. Paulo elogia mulheres que servem o evangelho, como Febe, Priscila, Lídia, mostrando que a mulher tem um papel essencial no reino de Deus, entendeu? Porém, é fato de que a mulher não foi escolhida por Jesus para ser apóstola, para lançar os alicerces da igreja, tá? Enfim, não porque elas foram tratadas como inferiores, mas porque a missão dos apóstolos envolvia perseguição violenta, martírio e fundação direta da igreja, entendeu? Por conta disso. É um peso que cabia a um chamado específico dos homens escolhidos. As mulheres ajudavam diretamente com sustento, apoio e testemunho de fé. Enfim, mas o trabalho sujo mesmo ficava para os homens. De você ter que ir lá no golfinho da terra para pegar o evangelho e depois ser morto pendurado de ponta cabeça. É basicamente isso. Enfim, Maria Madalena, por exemplo, jamais foi prostituta, tá? Mudando um pouco de assunto, poderia citar mulheres de exemplo que contribuíram para o evangelho. Maria Madalena, que jamais foi prostituta, já comecei logo cortando esse mito, né, sobre ela. É uma lenda inventada séculos depois, mas ela não era apóstola. O que ela foi de fato é a primeira mulher que testemunhou a ressurreição de Cristo, João 20 do 11 ao 18, algo de imenso valor. Enfim, porém afirmar que Jesus teve filhos com Maria Madalena é uma das maiores blasfêmias que eu já escutei em toda a minha vida. Sabe o que os mormons falam? Você sabe o que os mormons acreditam? Os mormons acreditam que Jesus teve 3 esposas e que dessas esposas ele teve filhos e que desses filhos descendia Joseph Smith, que supostamente ele se proclamava ser mais importante que Jesus Cristo. Misericórdia. Enfim, blasfêmia. Enfim, Cristo foi santo, celibatário e totalmente dedicado à missão de salvar o mundo do pecado. Mas heresias como a dos mormons acabam corrompendo o evangelho, né? Enfim, pesquise sobre as heresias de Joseph Smith, fundador dos mormons. Enfim, tipo, os mormons pregam outro evangelho, né? Mas Gálatas 1:8 fala, mas ainda que um anjo desça do céu anunciando outro evangelho, além do que já foi anunciado para vocês, que seja anátema. O que é anátema? Amaldiçoado.
Ou seja, se vir o arcanjo Miguel descendo do céu, falando: meus irmãos, eu trouxe outro evangelho para vocês, ele é amaldiçoado. Só para começar por aí, tá? Só pra, só pra ser legal. Como eu expliquei aqui agora, apóstolo afirmou o fundamento da igreja. A palavra apóstolo vem de enviado mensageiro. Enfim, Jesus usa esse termo para indicar que, assim como ele foi enviado pelo Pai, ele também enviou os discípulos para continuar sua missão. Enfim, embora o termo apóstolo seja associado aos 12, enfim, aos 12 originais, né? O conceito de ser enviado se aplica a todos os cristãos, tá? Todos os seguidores espalharem, né, sua mensagem e viverem de acordo com seus ensinamentos. Enfim, mas eu não tô falando que você é apóstolo, tá? Para você ser apóstolo, você ter que fundar os fundamentos da igreja, firmar os fundamentos da igreja, tá? Lançar os alicerces da igreja. O próprio Cristo tem que escolher você, tá? E você tem que ver o Cristo ressurreto na sua frente. Ou seja, é impossível nos dias atuais alguém ser apóstolo. Cara, eu vou ser bem sincero, esse vídeo aqui vai ficar todo picotado, velho. Mas dá pra vocês entenderem. Enfim, Paulo escreve aos cristãos de Corinto. Tipo, eu tô falando aqui de Corinto. Lembra que eu comecei no início do vídeo a falar sobre que as mulheres inclusive deveriam ficar caladinhas? Então, Corinto passava por muitos problemas. Enfim, tinha até um caso que, tipo, Paulo ficou chocado ao saber que havia mais imoralidade entre os cristãos do que entre os gentios. Tinha um cara lá, um cara anônimo, que ele fazia sexo com a mulher do pai dele, com a madrasta. Então, tipo, o negócio lá tava sinistro, cara. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1, tá? Ou seja, um homem tava com eu não sei se era mãe dele mesmo ou se era tipo madrasta. Agora eu não lembro. Eu acho que era madrasta. E tipo, e o que acontecia ali? Que a comunidade não havia tomado nenhuma atitude com relação a isso. Tipo, a omissão ali era, claro, o cara tava lá. O negócio tava ficando quente lá. E tipo, a igreja nem aí. E tipo, Paulo, ele ficou indignado. Porque tipo, não só pelo pecado em si, mas também porque os coríntios pareciam orgulhosos. Porque achavam que estavam sendo tolerantes. Ou evoluídos espiritualmente. Enfim, 1 Coríntios, do 5 ao 2 fala: E vos andais inchados, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do meio de vós quem cometeu tal ação. E minha leitura ficou ruim, mas tipo, Paulo, ele vai usar a seguinte frase: entregar ele a Satanás. O que quer dizer isso? Tipo, 1 Coríntios, no capítulo 5, do 3 ao 5 fala: Eu, na verdade, ainda que ausente em corpo, mas presente em espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa frase não significa uma maldição literal, mas a ideia é expulsar o homem da comunidade cristã, onde havia proteção espiritual, e deixá-lo no mundo, fora da comunhão da igreja, que Paulo via como reino de Deus, para que ele sofresse consequências do pecado, se arrependesse e fosse salvo, entendeu? É basicamente isso, cara. Enfim. Paulo manda expulsai, pois, dentre vós o iníquo. Enfim, E tipo, e nesse episódio ele aproveita para ensinar que a igreja não deve se orgulhar de tolerar quando há um pecado público. Enfim, ele compara isso a um fermento que leveda toda a massa, entendeu? Tipo,
Nós cristãos não somos para, tipo, tolerar o pecado da igreja. Você vê ali um casal de lésbica na igreja se beijando. Um casal de lésbica, por exemplo. Se beijando ali na igreja. A igreja é o nome é quadrangular, né? Se acha a grandona, né? Mas não. Não é sobre isso. Nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre isso, cara. Não é pra tu tolerar o pecado como se você fosse um ser Anunnaki evoluído espiritualmente. Cara, dá vontade de rir, velho. Enfim, é. Mas também a reconciliação. 2 Coríntios 2 do 5 a 8, fala sobre o que o homem deve ser arrependido e que agora a igreja deveria consolar e perdoá-lo, para que ele não fosse consumido pela tristeza excessiva. Enfim, 2 Coríntios, capítulo 2 do 6 ao 7 fala sobre isso. Enfim, Corinto era uma cidade, como vocês podem ver aqui, o negócio ali ficava quente, se é que você me entende. Enfim, tipo, a Corinto é a cidade da antiga Grécia. Enfim, cara, eu estudo biologia. O que eu tiro disso tudo? Você imagina as DSTs, doenças sexualmente transmitíveis, que deveria ter em Corinto antigamente. Corinto era uma cidade portuária muito rica e populosa e cosmopolita, com intensa troca comercial e cultural. Por ser um ponto de encontro de marinheiros, mercadores, estrangeiros, a cidade ficou famosa também por ser um ambiente sexualmente liberal. Ali só tinha sexo até acabar. Enfim, tinha tanto sexo, tinha tanto, mas tanto sexo, mas tinha tanta orgia ali, que na Grécia Antiga existia até o verbo o nome era corintializar, né? Que significa literalmente viver como um Corinto. Ou seja, uma vida de luxúria e libertinagem sexual. Isso mostra a fama da cidade, pela prostituição e pelos excessos. Enfim, um dos símbolos disso era o templo de Afrodite. Pesquisem sobre isso. Ali, meu amigo, Entendeu? Segundo as fontes antigas, tinha prostitutas sagradas, mulheres que serviam ao templo e tinham relações sexuais como parte de rituais religiosos. Enfim, essa intensa vida sexual entre pessoas é certo que ali deveria ter mais doença sexual. Não vou nem falar essas coisas aqui. Enfim, o que chamam de DST, sífilis, gonorreia, etc. Enfim, embora os gregos não tivessem conhecimento médico disso, enfim, quando Paulo escreveu as cartas de 1 e 2 Coríntios, ele estava justamente lidando com os problemas morais e sexuais entre os cristãos da cidade. Ele cita a prática de prostituição, imoralidade sexual e idolatria, mostrando que a influência da cultura local era muito forte. Fuja da imoralidade sexual, né? Fugir da imoralidade sexual. Capítulo 6 de Corinto, verso 18. Enfim, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 13, entendeu? Enfim, é basicamente isso que eu queria falar, pessoal. Eu queria falar aqui um pouco de HIV, né? Mas, tipo, esse vídeo aqui ficou muito longo. E deixa eu separar isso para outro vídeo. Que Jesus Cristo dê paz a vocês, tá? Enfim, desculpe se eu fiz algum gesto obsceno. É porque eu fiz assim, ó. Pra representar sexo, né? Mas, tipo, a minha intenção não era, tipo, ser imoral. Eu só quis ser um pouco mais menos sério, mais cômico, né? Mas desculpa se eu ofendi você ao fazer isso. Enfim, que Jesus abençoe sua vida, tá? Tenha a paz de Cristo na sua mente e seu corpo. E que Cristo dê paz em tudo que você fizer, tá? É isso. Que Jesus Cristo dê paz a você.